Todas as manhãs carregam dentro delas um convite silencioso de Deus. É como se, ao abrir os olhos, Ele nos oferecesse não apenas mais um dia, mas uma nova chance. A chance de recomeçar, de respirar fundo, de realinhar a vida e permitir que o coração encontre novamente o eixo da fé. Não importa o que aconteceu ontem, nem o peso que tentamos esconder durante a noite. Quando a luz da manhã toca a janela, é como se o próprio céu dissesse: filho, filha, aqui está um novo começo. Caminhe comigo. E é exatamente nesse primeiro instante do dia que surge algo poderoso, a oportunidade de colocar tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. Porque é no começo que as batalhas internas costumam ser mais intensas. É no início do dia que a mente tenta nos puxar para preocupações, inseguranças, culpa do passado ou medo do futuro. Mas quando escolhemos entregar o dia nas mãos do Senhor, algo muda. O coração se aquieta. A alma respira. O peso diminui. Colocar tudo nas mãos de Deus não é apenas uma frase bonita. É um gesto espiritual profundo. É olhar para o céu e dizer: Pai, eu não posso controlar tudo. Então toma o que é teu. Guia-me. Guarda-me. Mostra-me o caminho. E quando fazemos isso logo pela manhã, acontece uma inversão divina. Aquilo que poderia ser um dia comum se transforma em um dia conduzido pela paz. Aquilo que seria difícil se torna possível. Aquilo que seria confuso se torna claro. É por isso que as manhãs são tão especiais. Porque elas são o terreno onde plantamos a semente espiritual que vai determinar o ritmo, a força e o espírito com que enfrentaremos tudo o que está por vir. Quando entregamos o dia a Deus antes de qualquer coisa, nós declaramos que Ele é maior que nossos desafios, maior que nossas dúvidas e infinitamente maior que qualquer problema que possa surgir ao longo das horas. E é assim, com essa entrega sincera logo ao despertar, que o coração aprende, pouco a pouco, a viver não pela força própria, mas pela dependência de Deus. Cada manhã se torna então um altar, um lugar onde deixamos nossas preocupações e recebemos paz, onde deixamos nossa ansiedade e recebemos direção, onde deixamos nossos medos e recebemos coragem. Porque todo novo amanhecer é mais que o início de um dia. É o lembrete de que Deus está nos chamando para caminhar ao lado dele. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas Ele prometeu algo ainda maior: direção, cuidado e provisão para todos que escolhem confiar plenamente nele. E essa confiança não é apenas um sentimento, é uma decisão diária, uma postura do coração. Por isso, quando nos aproximamos das Escrituras, encontramos palavras que não apenas nos inspiram, mas nos ensinam a caminhar firmes, mesmo quando os dias parecem difíceis. Provérbios 3 versículos 5 e 6 nos traz um dos maiores convites de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo nos mostra que confiar em Deus é abrir mão da necessidade de controlar tudo. É admitir que a nossa visão é limitada, mas a dele é perfeita. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, tomamos decisões baseadas apenas no que vemos ou sentimos, e isso nos leva à ansiedade, ao medo e até à frustração. Mas a Bíblia nos lembra que quando entregamos nossas decisões, nossos planos e até nossas dúvidas nas mãos de Deus, Ele endireita o caminho. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido, aquilo que estava travado começa a se mover, e aquilo que nos preocupava deixa de ter poder sobre nós. E Jesus reforça essa mesma verdade no Sermão do Monte, quando nos diz em Mateus 6 versículo 25 e 34 para não vivermos preocupados com o amanhã. Ele lembra que Deus cuida dos pássaros do céu, veste os lírios do campo com beleza, e que nós, seus filhos, somos muito mais valiosos do que tudo isso. Jesus não está dizendo que devemos ignorar nossos problemas, mas que devemos tirar o peso das nossas costas e colocar nas mãos dele. Ele nos chama a buscar primeiro o reino de Deus, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o que é necessário nos é acrescentado no tempo certo. Esse ensinamento de Jesus é como um bálsamo para a alma. É como se ele dissesse: eu sei que você tem preocupações. Eu sei que o amanhã às vezes assusta. Mas confie. Eu estou cuidando de você. E quando essa confiança se torna prática, quando realmente começamos a descansar no cuidado de Deus, a vida muda. A ansiedade diminui. O coração se acalma. A mente clareia. E a fé cresce. Porque confiar em Deus é isso: colocar o nosso hoje e o nosso amanhã nas mãos de quem nunca falhou e nunca falhará. A oração matinal é mais do que um hábito espiritual.
É um encontro, um alinhamento e um recomeço diário na presença de Deus. Quando o dia amanhece, antes mesmo das demandas começarem a bater a porta, temos a oportunidade de nos aproximar do Pai, aquietar a alma e lembrar a nós mesmos que não estamos sozinhos. É nesse momento, antes de qualquer decisão, antes de qualquer batalha, que escolhemos entregar o dia nas mãos daquele que pode tudo. A Bíblia nos orienta claramente sobre isso em Filipenses 4 versículos 6 e 7, um dos textos mais consoladores das Escrituras. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras revelam um segredo espiritual poderoso. A oração não apenas muda circunstâncias, ela muda o nosso interior. Quando começamos o dia falando com Deus, reconhecendo quem Ele é, agradecendo pelo que já fez e entregando o que ainda não entendemos, algo sobrenatural acontece. A ansiedade perde força. O medo se cala. O coração desacelera. A mente se organiza. E isso não é psicológico. É espiritual. É a promessa de Deus se cumprindo em nós. A paz mencionada nesse versículo não é uma paz comum, é uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que chega quando, humanamente, não haveria nenhum motivo para estar tranquilo. É aquela paz que invade o coração mesmo quando o problema ainda existe, mas você sabe, lá dentro, que Deus está no controle. Esse é o tipo de paz que só nasce quando falamos com Deus logo pela manhã, quando declaramos: Senhor, este dia é teu. Cuida de mim. Guia meus passos. Toma o que eu não posso carregar. E quando essa prática se torna diária, a vida espiritual ganha força. A oração matinal funciona como uma blindagem, como um revestimento, como um posicionamento espiritual. Ela prepara o coração para desafios, fortalece a fé, aumenta a sensibilidade à voz do Espírito Santo e nos lembra que caminhamos com aquele que nunca perde uma batalha. Orar pela manhã é declarar que Deus é prioridade. É reafirmar nossa dependência. É permitir que Ele governe cada área do nosso dia. E quando fazemos isso, experimentamos a promessa completa, um coração guardado e uma mente protegida pela paz de Cristo. Quando Jesus contou a parábola do semeador, Ele não estava apenas descrevendo diferentes tipos de solo, mas diferentes tipos de coração. Essa parábola é um espelho espiritual. Ela nos mostra como recebemos a palavra de Deus e como isso impacta tudo aquilo que vivemos. E quando pensamos na prática da oração matinal e no desejo de colocar o nosso dia nas mãos de Deus, é impossível não conectar isso ao tipo de solo que temos permitido que nosso coração seja. Na parábola, Jesus fala de sementes que caem à beira do caminho, em solo pedregoso, entre espinhos e finalmente em boa terra. Cada um desses solos representa atitudes, pensamentos e disposições internas. Muitas vezes, sem perceber, somos como o solo cheio de pedras. Recebemos a palavra com alegria, mas não deixamos que ela crie raízes profundas. Em outros momentos, somos como o solo cheio de espinhos. As preocupações, o medo, a ansiedade e as distrações sufocam o que Deus quer fazer em nós. Mas Jesus deixa claro: existe um tipo de solo que produz frutos abundantes, o solo que acolhe a palavra com profundidade, que permite que ela entre, permaneça e transforme. E é aqui que a conexão com a confiança em Deus e com a oração diária se fortalece. Quando, todas as manhãs, dobramos nossos joelhos, aquietamos a alma e abrimos nosso coração diante do Senhor, estamos preparando o solo interno. Estamos removendo as pedras da incredulidade, arrancando os espinhos das preocupações e deixando espaço para que a palavra crie raízes. A oração matinal, unida à entrega total, transforma o coração endurecido em um terreno fértil onde Deus pode trabalhar livremente. Um coração que recebe a palavra com profundidade não vive apenas de emoção, vive de relacionamento. É alguém que, diariamente, busca ouvir a voz de Deus, que confia nos processos, que entende que a semente cresce com o tempo e que o fruto surge com perseverança. É alguém que não apenas ouve, mas pratica, que não apenas lê, mas absorve, que não apenas crê, mas vive aquilo que a palavra ensina. Quando cultivamos esse tipo de coração, começamos a perceber os frutos espirituais surgindo naturalmente: paz, sabedoria, direção, força, maturidade e estabilidade emocional. A vida deixa de ser guiada pelas circunstâncias e passa a ser guiada pela presença de Deus. Isso é ser boa terra. Isso é permitir que Deus transforme de dentro para fora. Isso é viver uma fé que cresce de verdade.
Quando falamos sobre confiar em Deus e colocar tudo em suas mãos, existe uma chave espiritual que não pode ser ignorada: a humildade. A humildade não é fraqueza, não é inferioridade, não é pensar menos de si mesmo. A humildade bíblica é reconhecer quem Deus é e, a partir disso, reconhecer quem somos nós. É entender que por mais fortes que tentemos ser, por mais preparados que achemos estar, existe um limite humano que só pode ser preenchido pela graça divina. Tiago 4 versículo 10 nos lembra disso com simplicidade e profundidade. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A palavra exaltar aqui não significa fama, reconhecimento ou elevação humana. Significa que Deus levanta, sustenta, fortalece e honra aquele que se coloca em sua dependência. A humildade abre portas no mundo espiritual, porque Deus resiste aos soberbos, mas derrama graça sobre os que se curvam diante dele. E quando entendemos isso, percebemos que a verdadeira força não está na nossa capacidade, mas na nossa rendição. A dependência de Deus é uma decisão diária, uma escolha consciente de não carregar sozinho aquilo que somente Ele pode suportar. É admitir: eu não sei tudo, mas Deus sabe. Eu não controlo tudo, mas Deus controla. Eu não consigo sozinho, mas Deus me sustenta. E é justamente aí que Isaías 41 versículo 10 se torna uma âncora para a alma. Deus diz: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa promessa não é apenas um texto bonito, é um lembrete de que não caminhamos sozinhos, mesmo quando o caminho é escuro, mesmo quando a alma está cansada, mesmo quando nossos pés tremem. A humildade nos coloca de joelhos, mas a presença de Deus nos levanta de novo. A dependência nos mostra nossa fraqueza, mas a mão direita vitoriosa do Senhor nos dá força para continuar. A rendição revela nossos limites, mas o Espírito Santo nos enche com poder que ultrapassa qualquer barreira. Quando uma pessoa decide ser dependente de Deus, sua vida espiritual começa a ser fortalecida de uma forma que o mundo não consegue explicar. O medo perde espaço. A ansiedade perde poder. O desespero perde voz. Porque quem é sustentado por Deus não caminha mais pelo que vê, mas pelo que crê. Ele sabe que existe uma mão invisível segurando sua vida, uma presença constante guardando seus passos e uma força sobrenatural renovando sua alma. E é por isso que a humildade não é opção, é necessidade. É através dela que Deus nos molda, nos protege, nos guia e nos fortalece. É através dela que conseguimos carregar fardos que antes nos esmagavam. É através dela que crescemos espiritualmente e nos tornamos capazes de enfrentar qualquer batalha, porque já não lutamos mais sozinhos. Quando falamos sobre confiar em Deus, não estamos apenas falando de descanso espiritual, estamos falando também de proteção, de guerra espiritual e da necessidade diária de nos revestirmos do poder que vem do alto. Porque a verdade é que, enquanto caminhamos com Deus, enfrentamos batalhas invisíveis que muitas vezes tentam nos desanimar, nos confundir e nos afastar do propósito. E é por isso que entregar tudo nas mãos de Deus não é apenas um ato de fé, mas também uma estratégia espiritual. Quando você entrega, você tira o peso das suas mãos e coloca nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Você deixa de lutar com sua própria força e passa a lutar coberto pelo céu. A Bíblia nos ensina, em Efésios 6, que existe uma armadura espiritual disponível para nós, e ela não é simbólica. Ela é real, poderosa e absolutamente indispensável para quem deseja permanecer firme. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E o dia mau não é uma possibilidade, é uma certeza. Todos nós enfrentamos dias difíceis, dias de ataque, dias de pressão emocional, dias de luta interior, dias em que tudo parece desabar. Mas Deus não nos deixa desprotegidos. A armadura de Deus é o que nos mantém de pé quando o mundo tenta nos derrubar. O capacete da salvação guarda nossa mente. A couraça da justiça protege nosso coração. A espada do Espírito, que é a palavra, nos dá autoridade para lutar. Mas existe um elemento fundamental nessa armadura: o escudo da fé, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. É aqui que entendemos o quanto a entrega e a proteção divina caminham juntas. Quando entregamos tudo a Deus, Ele levanta esse escudo sobre nós. Ataques que antes nos feriam começam a perder força. Palavras que antes nos abalavam já não encontram lugar.
E situações que pareciam impossíveis começam a ser vencidas não pela nossa habilidade, mas pelo poder de Deus agindo em nosso favor. E além da armadura, existe algo ainda mais profundo, poderoso e precioso: o sangue de Cristo. O sangue que limpa, que restaura, que cura e que protege. O sangue que foi derramado na cruz e que até hoje é o símbolo máximo da vitória sobre o mal. Quando declaramos que estamos cobertos pelo sangue de Jesus, estamos afirmando que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque estamos sob uma proteção que o inferno não pode quebrar. O sangue de Cristo é um muro espiritual. É uma cerca divina. É um selo de vitória. É a comprovação de que pertencemos a Deus e que nada, absolutamente nada, pode nos tocar sem a permissão dele. E quando somamos tudo isso, entrega total, armadura espiritual, proteção divina e o poder do sangue, entendemos que não estamos apenas caminhando, estamos avançando debaixo da graça e do poder de Deus. Entregamos para confiar. Confiamos para descansar. Descansamos para permanecer firmes. E permanecemos firmes para vencer a batalha espiritual que se levanta contra nós todos os dias. A verdadeira força do cristão não está naquilo que ele consegue segurar, mas naquilo que ele consegue entregar. Quanto mais você entrega, mais protegido você fica. Quanto mais você depende de Deus, menos vulnerável você se torna. E quanto mais você se reveste da armadura e do sangue de Cristo, mais o inimigo reconhece: esse aí não está sozinho, esse está guardado pelo céu. E é nesse ponto da caminhada, quando o coração já aprendeu a ouvir e a confiar, que surge uma necessidade ainda mais profunda: a de pedir direção ao Espírito Santo. Porque, por mais que a gente tente planejar cada passo, existe um momento em que percebemos que nossos olhos não alcançam tão longe quanto gostaríamos. É aí que buscamos aquele que enxerga tudo, o início, o meio e o fim. E abrimos a alma dizendo: Espírito Santo, guia meus caminhos, ilumina minhas escolhas, revela aquilo que eu não consigo ver sozinho. E enquanto esse clamor sobe, nasce dentro de nós uma preocupação que nunca sai do nosso peito: a nossa família. Porque ninguém caminha verdadeiramente em paz quando teme pela segurança dos seus. E então, quase de forma instintiva, colocamos cada pessoa que amamos nas mãos de Deus. Pedimos proteção para o lar, para a entrada e para a saída, para os que dormem sob o nosso teto e para os que estão longe. Pedimos que o Senhor cerque a casa com seus anjos e que nenhum mal ultrapasse a porta. Pedimos saúde emocional, espiritual e física. Pedimos paz onde antes havia conflito. Pedimos cura onde havia ferida. E, ao fazer isso, começamos a lembrar das promessas, aquelas que Deus deixou registradas justamente para momentos como esse, quando a alma se sente pequena diante da vida. E uma delas ecoa como vento firme no peito: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14, versículo 14. É como se Deus próprio estendesse a mão sobre os nossos medos e dissesse: não é você quem vai vencer essa batalha, sou eu. E quando essa verdade entra, algo dentro de nós se estabiliza. A ansiedade se cala. A inquietação perde força. Porque, se Deus luta por nós, nada do que vem contra nós tem poder de permanecer. Então respiramos fundo, colocamos o coração no lugar e seguimos, não mais baseados naquilo que sentimos, mas na certeza daquilo que Deus prometeu. E assim, guiados pelo Espírito Santo, protegidos pela mão poderosa do Pai, firmes nas promessas que nunca falham, continuamos caminhando com a confiança de quem sabe que não está sozinho. Porque não estamos. Nunca estivemos. E quando chegamos ao final dessa reflexão da manhã, existe algo que Deus deseja profundamente fazer em nós: nos conduzir a um lugar de descanso emocional e a uma entrega completa, porque ninguém consegue viver um dia de paz se o coração começa pesado. Depois de apresentar nossas petições, de buscar direção e de clamar pelo Espírito Santo, existe um passo sagrado que fecha esse ciclo espiritual da manhã: a consagração. É aqui que você pega tudo que ouviu, tudo que sentiu, tudo que desejou, e coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu te entrego este dia, eu te consagro cada detalhe, cada encontro, cada decisão, cada desafio. A consagração é a prova de que você confia. É a demonstração de que você não está apenas falando com Deus, você está dependendo dele. E é justamente nesse momento que o Senhor nos chama para o descanso, não aquele descanso físico, mas um descanso da alma. Porque a verdadeira paz não vem de um dia sem problemas, mas de um coração que sabe que não enfrenta nada sozinho. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Ele nos entrega uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com notícias ruins, que não se perde quando algo inesperado acontece. E quando chegamos ao final dessa reflexão da manhã, existe algo que Deus deseja profundamente fazer em nós: nos conduzir a um lugar de descanso emocional e a uma entrega completa, porque ninguém consegue viver um dia de paz se o coração começa pesado. Depois de apresentar nossas petições, de buscar direção e de clamar pelo Espírito Santo, existe um passo sagrado que fecha esse ciclo espiritual da manhã: a consagração. É aqui que você pega tudo que ouviu, tudo que sentiu, tudo que desejou, e coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu te entrego este dia, eu te consagro cada detalhe, cada encontro, cada decisão, cada desafio. A consagração é a prova de que você confia. É a demonstração de que você não está apenas falando com Deus, você está dependendo dele. E é justamente nesse momento que o Senhor nos chama para o descanso, não aquele descanso físico, mas um descanso da alma. Porque a verdadeira paz não vem de um dia sem problemas, mas de um coração que sabe que não enfrenta nada sozinho. É por isso que Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele nos entrega uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com notícias ruins, que não se perde quando algo inesperado acontece. E quando essa paz entra, algo ainda maior acontece: a consciência de vitória espiritual. Porque quem começa o dia na presença de Deus, quem se reveste espiritualmente logo cedo, quem entrega seus caminhos ao Senhor, esse já começou o dia vencendo. Não porque é forte, mas porque está protegido. Não porque sabe tudo, mas porque está sendo guiado. Não porque tem todas as respostas, mas porque conhece aquele que já escreveu o fim da história. É nesse ponto que as promessas de Deus se tornam mais do que versículos, se tornam abrigo. Você lembra que o Senhor diz: Eu pelejarei por vocês, vocês ficarão tranquilos. Essa declaração não é apenas poética, é uma garantia. Significa que enquanto você caminha, Deus luta. Enquanto você trabalha, Ele abre portas. Enquanto você dorme, Ele guarda. Enquanto você confia, Ele age. Por isso, o fechamento da manhã não é apenas o final de uma oração, é o início de um dia consagrado, protegido e cheio de propósito. É você dizendo para sua alma: Eu descanso, porque Deus está no controle. É você lembrando ao seu espírito: Eu sou mais que vencedor em Cristo. É você declarando à sua mente: Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando você entrega, consagra, descansa e confia, o céu se move. E assim, você começa o dia não apenas vivendo, mas vencendo desde cedo.